Fala pessoal, tudo bem? Mais um editorial para vocês atrasado, mas estou aqui, tá? Olha só, sem sombra de dúvidas, o assunto que mais está chamando a atenção é, a posse do Donald Trump, que acontece amanhã, mas enquanto isso, eventos paralelos estão acontecendo. Um dos pontos que mais chama atenção é a articulação do filho do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que se classificou como uma espécie de um porta-voz da direita brasileiro em plano internacional. Não é à toa que o próprio PL, Partido Liberal, colocou, de certa forma, um cargo para ele, de relações internacionais do partido. Mas muita coisa está chamando a atenção. O próprio Eduardo Bolsonaro participou de articulações. Eu vou colocar aqui na tela para você um trecho, de uma publicação dele, onde ele fala, que está expondo a falta de liberdade aqui no Brasil, está conseguindo levar isso, para o exterior, para aliados da direita internacional. Então, eu vou expor isso aqui com vocês. Também vamos falar da atuação da deputada Bia Kicis, que está lá, tudo isso nesse editorial. Então vou te convidar para vir para a tela do nosso celular aqui, que eu vou mostrar para vocês tudo isso que está acontecendo. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês primeiro o vídeo da deputada federal Bia Kicis aqui. Inicialmente eu gostaria de repercutir com a senhora a decisão do ministro Alexandre de Moraes de não permitir a viagem de Jair Bolsonaro. Isso impacta nos projetos da direita? Sim, é uma decisão que, preciso dizer, Uribe, está pegando muito mal. Pegou mal não só no Brasil, como internacionalmente. Os comentários estão por aí, em toda parte, nos jornais. Nós temos tido reuniões aqui também com líderes, com parlamentares. Estivemos agora, inclusive, com o presidente do Paraguai e outras autoridades internacionais. E o comentário é unânime, É um absurdo o que aconteceu, não existe o menor fundamento, trata-se de clara perseguição política. O Brasil está agora, então, no radar do mundo como uma ditadura. Olha que tristeza. Se fala muito que os parlamentares que vieram aqui para a posse de Donald Trump estão conversando com integrantes do parlamento aqui dos Estados Unidos e também do futuro governo Trump sobre a possibilidade de uma relação mais próxima dos senhores com eles e também alguma possibilidade de uma ação em relação às decisões da Suprema Corte Brasileira. Procede essa informação? Bom, a primeira parte eu preciso dizer que sim, compete a nós fazer isso, construir relações, uma network de conservadores, de políticos de direita, mas principalmente, esquece essa conversa de direita e esquerda, de pessoas que prezam pela liberdade, pessoas que abominam todo tipo de censura e perseguição política. Então, esse é o tom da conversa que a gente tem tido. E é claro, que as pessoas estão de olho no nosso judiciário e todos comentam que é uma grande tristeza o que está acontecendo com o Brasil e principalmente a questão do nosso judiciário. Quanto a isso, não tem o que a gente possa fazer, mas a gente acredita que a verdade, ela sempre acaba vindo à tona. Essa situação do Bolsonaro foi muito grave e por presos políticos, censura, parlamentares sendo calados, recebendo visita da Polícia Federal, eles estão atentos a tudo isso. O que é que eles podem fazer? Claro, existe a soberania, a questão não é essa. Ninguém está pedindo que eles interfiram no judiciário brasileiro, mas existe uma nova onda no mundo. E essas pessoas que não prezam pela liberdade vão ficar para trás. Estão perdendo as costas quentes que tinham na administração Biden e agora terão, como o homem mais importante do mundo, um ferrenho defensor da liberdade. E uma coisa que eu ouvi no encontro que tivemos hoje é que, sim, Donald Trump está voltado para todo o hemisfério ocidental, para a civilização ocidental. Ele se vê realmente como um defensor das liberdades e ele está de olho, sim, na América Latina. Participação de Michelle Bolsonaro, a gente já sabe a agenda da ex-primeira-dama, deve ter um encontro com Melania Trump? Sim, eu acho que é muito provável que ela tenha esse encontro e a gente espera que esse encontro apareça. E ela também vai ter encontro com outras pessoas aqui, repórteres, pessoas de podcasts influentes. E, claro, estará na posse representando não só o presidente Bolsonaro, mas a mais de 56 milhões de brasileiros, que eu acho que dá muito mais. Se você pega aí o vídeo do Nicolas, dá pra gente imaginar que tem muito mais gente que a Michelle irá representar, assim como nós, essa delegação de parlamentares. Tem gente que pergunta, mas precisa ir? Claro, isso é um momento histórico. O que nós estamos fazendo aqui não é passear. O que nós estamos fazendo aqui, gente, é representar o povo brasileiro. É para isso que nós fomos eleitos, deixar muito claro que o Brasil, a grande parte do Brasil, aqueles que prezam pela liberdade e respeitam as leis, apoiam Donald Trump. A posse de Donald Trump muda a situação da direita no Brasil? A gente espera que sim. A gente sabe também, a gente tem que ter maturidade para saber que não vai ser assim num estalar de dedos de uma hora para outra. Mas nós estamos construindo essa relação. E claro que a posse do Trump, ela é fundamental. Se o Trump não tivesse saído vencedor nas eleições, a gente podia desistir, meu amigo, porque o Ocidente estaria indo apenas rumo à destruição. Agora nós temos um verdadeiro líder, um cara que toma um tiro na orelha, levanta e fala fight. Este símbolo é muito forte e ele está unindo as pessoas.
Pois é, vocês veem as palavras, né, coerentes da Bia Kiss, principalmente no sentido de que não vai ser da noite para o dia, né? Mas realmente, se o Donald Trump perde para Kamala Harris, quem estava no Brasil, a única saída seria o aeroporto. Então, ainda há uma esperança, né, de que exista uma pressão internacional grande, né? Há uma esperança de que o povo brasileiro tem um levante, né? A questão econômica está pegando muito em cima dessa questão da atuação do governo Lula, o que pode, né, minar ainda o governo Lula. Mas enfim, vamos falar da questão do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro fez uma postagem em suas redes sociais. Acompanha só qual foi a postagem. O do país retornou, uma pessoa que nunca fez nenhuma declaração de saída do país, um processo sem nenhum devido processo legal, né? Porque ele já não é mais presidente, porque ele está sendo julgado pelo STF. Numa tentativa de golpe de Estado que querem nos fazer crer que ele esperou deixar de ser presidente quando não era mais presidente, não era mais líder supremo das Forças Armadas. Ele tentou dar um golpe com pessoas desarmadas num dia que não foi apreendida nenhuma arma, nem dado nenhum tiro. Isso é uma piada, né? Uma piada. A gente está vendo basicamente a mesma lawfare que o Trump enfrentou aqui, né? Esse ativismo judicial. A gente tem muita esperança de que a gente vai conseguir vencer isso daí e que novos tempos virão agora, depois de 20 de janeiro. E a alegação dele é de que existia um risco de fuga, né, do Alexandre de Moraes? Primeiro eles tentaram falar que o convite era fake, não conseguiram, né? O convite era real, ninguém se retratou com relação a isso, né? Não estou falando que vocês já foram de São Paulo, não, fizeram até uma cobertura bem decente lá com a Júlia, que me deu um espaço. Mas depois não conseguiram na história de fake news, era verdadeiro convite. Depois ele quis falar que havia um risco de fuga, mas fundamentado em quê? Meus amigos, o que vimos durante a posse de Donald Trump foi mais do que uma celebração de um líder que luta pela liberdade. Foi também uma oportunidade para expoentes conservadores denunciarem os ataques às liberdades fundamentais em diversas partes do mundo, inclusive no Brasil. Eduardo Bolsonaro, que esteve presente no evento, não perdeu tempo e levou a verdade sobre os abusos e arbitrariedades que o nosso país enfrenta sob o governo Lula. Ele denunciou a crescente censura, a perseguição à liberdade de expressão e o uso de instituições como ferramentas para silenciar opositores. Em uma conversa marcante com Vivek Ramaswamy, que assumirá um papel central no governo Trump como ministro da Eficiência Governamental, Eduardo reforçou o compromisso de líderes conservadores em promover a liberdade e resistir aos autoritarismos. É inspirador ver que, enquanto Lula está ocupado fortalecendo alianças com regimes opressores como Cuba e Venezuela, nossos representantes estão construindo pontes com líderes que defendem a democracia e o livre mercado. E vamos ser sinceros, Eduardo Bolsonaro tem feito mais pela defesa da liberdade de expressão e pela imagem do Brasil no exterior do que qualquer iniciativa do atual governo. Enquanto Lula tenta vender uma falsa narrativa de união, Eduardo está lá fora, denunciando as manobras autoritárias que têm sufocado a voz do povo brasileiro. É exatamente esse tipo de liderança que precisamos. Alguém que não se cala diante das injustiças e que leva nossas demandas a espaços onde elas realmente serão ouvidas. Por outro lado, o contraste com o governo Lula não poderia ser mais evidente. Enquanto Eduardo Bolsonaro defende a liberdade, o governo petista segue focado em silenciar qualquer oposição. E o que é mais irônico? O mesmo governo que prega a democracia está alinhado com regimes conhecidos por censurar e perseguir seus cidadãos. Essa hipocrisia fica ainda mais evidente quando comparada com líderes como Donald Trump e Vivek Ramaswamy, que assumem o compromisso de preservar a liberdade no Ocidente. E não é só isso. A presença de Eduardo Bolsonaro nesse evento internacional também é uma mensagem clara. A direita conservadora está longe de ser apagada. Apesar das tentativas do governo de censurar e perseguir, o movimento conservador segue forte, organizado e conectado com lideranças globais que compartilham os mesmos valores. É essa conexão que garante que as bandeiras da liberdade, da soberania e do patriotismo continuem sendo levantadas, mesmo diante de tantas adversidades. Por isso, meus amigos, é essencial que continuemos apoiando líderes que, como Eduardo Bolsonaro, estão dispostos a lutar por nossos direitos, mesmo sob intensa pressão. Enquanto o governo atual busca fortalecer seu controle, nós, do lado conservador, precisamos continuar a resistir e a defender os valores que realmente importam. A verdade está ao nosso lado. E com líderes comprometidos como Eduardo Bolsonaro, Donald Trump e Vivek Ramaswamy, temos a certeza de que a liberdade prevalecerá. Pessoal, esse Vivek Ramaswamy
é o indivíduo que vai estar ao lado do Elon Musk, né, dando eficiência ao governo norte-americano, ao governo do Donald Trump. Então é uma figura intimamente ligada não só ao Donald Trump, tá, como também ao próprio Elon Musk, é um empresário, né, da tecnologia que diz que vai desburocratizar, reduzir a máquina dos Estados Unidos e vai estar ligado, né, em tudo que está acontecendo no Brasil. Então é bola dentro do Eduardo Bolsonaro. Outro ponto também que a gente precisa falar são as críticas que estão acontecendo, né? Tem um questionamento muito grande hoje sobre, né, cassar o visto do ministro Supremo Alexandre de Moraes. Dá uma olhada só na análise que foi feita aqui sobre a possibilidade de cassação do visto do ministro. Dá uma olhada. Pessoal, mais um capítulo interessante e emblemático envolvendo os bastidores políticos entre Brasil e Estados Unidos veio à tona, como relatado pela revista Isto É. Deputados alinhados ao grupo de Jair Bolsonaro pretendem, durante a viagem para a posse presidencial de Donald Trump, solicitar a suspensão do visto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso mesmo, meus amigos. O gesto é uma reação ao autoritarismo crescente que temos visto no Brasil, simbolizado por decisões como a retenção do passaporte de Bolsonaro, uma clara tentativa de impedir sua participação no evento internacional. O pedido à administração Trump vai além de um gesto simbólico. É um recado claro sobre como as decisões de Alexandre de Moraes estão minando as bases da democracia brasileira. Negar a devolução do passaporte de Bolsonaro não foi apenas uma afronta ao ex-presidente, mas uma mensagem direta de que a oposição será calada a qualquer custo. E isso, convenhamos, é inaceitável. No entanto, enquanto essas arbitrariedades ocorrem, parte da mídia tenta transformar o pedido de suspensão do visto em uma excentricidade ou algo impossível. Na verdade, trata-se de uma tentativa legítima de expor o que está acontecendo no Brasil ao mundo. O fato de deputados levarem esse pedido a Trump reflete a desesperança que muitos brasileiros sentem em relação às instituições que deveriam proteger nossa liberdade. Não é de se admirar que figuras do cenário internacional como Trump sejam vistas como aliados nessa batalha. Trump, que sempre defendeu a liberdade de expressão e combateu a interferência de um sistema que sufoca a voz do povo, pode muito bem reconhecer a gravidade da situação brasileira. Afinal, quem melhor do que ele para entender os desafios enfrentados por líderes que ousam desafiar o establishment? Agora, meus amigos, a questão aqui é: por que chegamos a esse ponto? Por que representantes do povo precisam recorrer a líderes de outros países para tentar restaurar um equilíbrio mínimo em nossa democracia? A resposta é clara: porque o sistema no Brasil está comprometido. Alexandre de Moraes se transformou no símbolo de um judiciário que abandonou a imparcialidade e se tornou parte ativa de um jogo político cujo objetivo é eliminar a oposição conservadora. E antes que alguém diga que esse pedido de suspensão do visto é um exagero, lembrem-se: Lula, condenado em segunda instância, foi autorizado a viajar para fora do país em 2018. Enquanto isso, Bolsonaro, sem qualquer condenação transitada em julgado, tem seu direito de ir e vir cerceado. Onde está a coerência? Onde está a igualdade de tratamento? A verdade é que não há. O sistema, como disse Rogério Marinho, protege a si mesmo, ainda que isso signifique rasgar a Constituição e colocar em xeque a confiança do povo nas instituições. Essa iniciativa dos deputados é um gesto corajoso que expõe a hipocrisia e a seletividade do nosso sistema. Não sabemos se Trump poderá ou irá atender ao pedido, mas o simples fato de essa discussão chegar ao nível internacional já é uma vitória. Mostra que o Brasil não está sozinho, que ainda há lideranças no mundo dispostas a lutar contra o autoritarismo e a defender a liberdade. E para finalizar, meus amigos, lembrem-se: a luta pela liberdade não é local, é global. Precisamos de aliados que compartilhem nossos valores e estejam dispostos a nos apoiar nessa batalha. Que esse gesto sirva para reacender a chama da resistência e para mostrar que, mesmo diante de tantas adversidades, o povo brasileiro não vai se curvar. Aqui é o filósofo Paulo Andreza, fazendo uma análise diretamente para o canal do Dr. Sandro Gonçalves.